Bote a boca no trombone. Entrevista. Realmente algo que é muito curioso e que desperta a atenção de muita gente é saber, né? Como são as rádios da região, como elas são ouvidas, por quem são ouvidas, quais horários em que são ouvidas. E aí o pesquisador, professor Sérgio Saturnino Januário, da Êxitos Comunicação e Pesquisa, está exatamente conosco aqui para trazer, eles fizeram uma pesquisa muito ampla a respeito da questão do rádio na nossa região, das emissoras de rádio da região, para trazer com detalhes, então, explicando para a comunidade como é que isso acontece. Eu comecei, Sérgio, bom dia, tudo bem contigo? Prazer em vê-lo conosco aqui, né? Eu comecei em rádio exatamente no dia 19 de dezembro de 1972. Naquela época o pessoal dizia assim, olha, meu filho, eu lá tinha meus 15 anos, meu filho, você vai ser da última leva dos radialistas, né? O rádio está com os dias contados, vai acabar. E lá já se vão 44 anos e não acabou, pelo contrário, né? Bem ao contrário, muito bom dia a todos. Mas muito ao contrário mesmo, até inesperado, porque apesar de nós termos dados de pesquisas em série, né, o que tem congregado, o principal resultado, eu acho, dessa pesquisa é que a instituição que organiza a sociedade, ou que faz a mediação entre as pessoas, esse relacionamento em Balneário Camboriú, é rádio. Isso ficou muito claro, porque essa pesquisa inclui também outros meios de comunicação, rádio, TV e jornal, e a rádio foi o grande destaque, sobretudo no primeiro horário da manhã, entre 6 da manhã e até 10 horas da manhã. Olha que coisa, né? Que dado importante. Quer dizer, o povo de Balneário Camboriú especial e da nossa região, por consequência, ele não consegue sair para o trabalho, sair para os seus afazeres do dia a dia sem ouvir rádio. Sem ouvir rádio, ele não faz. Isso, ele acorda e parece que o primeiro botão que ele aciona é esse. E mais, ele faz disso uma conversão de amizade. A rádio é a grande parceira, amiga dele. Mas isso tudo, Eliso, o mais curioso disso tudo é porque Balneário Camboriú tem uma característica comportamental, de comportamento social muito diferente das outras cidades. Uhum. Aqui o anonimato é a garantia da vida, né? Você não precisa conhecer as pessoas, não tem que saber o nome delas, você encontra esses grupos todos na rua, é um cenário no qual as pessoas vão para a rua. Inclusive a arquitetura social da cidade, ela é feita para receber as pessoas na rua, nos ambientes públicos. E nesse caso, esses meios não são, em geral, os mais convidativos para fazer essa interligação entre as pessoas. Aqui é o contrário. A rádio é que faz isso e com primazia. Cidade pequena a gente vê, por exemplo, quando bate o sino, sabe, olha, felizmente faleceu alguém se bater fora do horário. Aqui no Balneário é diferente, né? Mesmo porque nós não conseguimos ouvir de um canto ou no outro o sino da igreja batendo. Aí o pessoal tem que ficar ligado no rádio, sintonizado no rádio. Exatamente, né? Inclusive tem muito bloqueio físico para que isso aconteça, né? Uma das coisas que a gente sempre fala e sempre menciona, eu sou um apaixonado por rádio, de pesquisar também sobre rádio, e várias pesquisas já foram feitas, inclusive, o que acontece em Balneário Camboriú, e aí por que a FM em Balneário Camboriú tem mais audiência do que as nossas AMs? Exatamente por isso, pelas barreiras físicas, né? As rádios conseguem, as FM, ser mais ouvidas, ou conseguem chegar em mais locais do que as nossas emissoras de AM. Nós temos 2 emissoras de AM aqui em Balneário Camboriú atualmente, e as outras que vêm de outras cidades também, em função das próprias barreiras físicas. É o contrário de quando nós chegamos no Balneário Camboriú. Quando eu vim para Balneário Camboriú, para a Rádio Camboriú, a primeira emissora de rádio de Balneário Camboriú, em 1980, ainda se ouvia muito a Tupi, a Gaúcha, a Tupi do Rio de Janeiro, a Record de São Paulo, e com o passar do tempo, as construções também acontecendo em maior número, isso acabou, né? Isso acabou. Isso acabou. Sofisticou muito também o processo de comunicação, de conseguir fazer esse engajamento, que é um dos principais parâmetros para mídias em geral. É como você consegue engajar as pessoas num mesmo grupo. E, como eu disse antes, jornais têm tentado fazer isso, e alguns jornais impressos conseguem fazer isso, mas a rádio tem sido destaque nesse espaço. Sérgio, agora vamos, sem dar os números ainda das emissoras que são ouvidas em Balneário Camboriú, o percentual, mas nessa pesquisa, o que se levou em conta, basicamente, a respeito de sexo, de profissão? Quais são os detalhes dessa pesquisa, por favor? Bem, são parâmetros, já são parâmetros metodológicos, técnicos, né, de apreensão também teórica. A primeira
O primeiro destaque disso tudo, num plano dessa pesquisa, é que pegamos pessoas de 16 anos ou mais, ou seja, aqueles que têm determinada autonomia, relativa autonomia de tomarem decisões, inclusive para ouvir rádio, escolher mídias, escolher presentes, consumos em geral. E isso se torna mais relevante porque você trabalha exatamente com aqueles que já têm um potencial de decisão ou de influência sobre decisões mais bem definidos. Esse é o primeiro destaque. O segundo é que levamos todos os parâmetros sobre gênero, levamos em conta aqui, idade, renda, tempo de moradia na cidade, que é também um dos elementos importantíssimos para a nossa região. Estamos a receber muita gente de fora, muitos imigrantes vêm se instalar aqui, moram aqui, e Balneário Camboriú é um grande destaque, ela tem uma imigração muito qualificada. Formação educacional também, isso se torna relevante, local de moradia e local onde foi entrevistado, porque quando você utiliza esses dois parâmetros, você tem indicadores de circularidade das pessoas, onde elas moram e onde elas circulam. Por que isso é importante na sociologia política e nas pesquisas sociológicas? Porque o local de moradia é uma instância muito privativa das pessoas, e o local de trabalho é uma instância mais pública, onde ela tem que arregimentar todos os seus comportamentos sociais. É ali que ela vive muito mais tempo, inclusive, em termos de o tempo físico, quantas horas fica ali, quantas horas fica em casa. Enfim, todo esse conteúdo, para nós, é muito relevante, e por isso que essa pesquisa fica tão complexa, com um volume de dados imenso, para que faça tratamento de todas as ordens, né? Não só de apreciar os índices, mas também de saber que tipo de perfil cada rádio tem, que ouve, em que horário, e quais o gênero, masculino ou feminino, qual a idade, qual é a renda dessas pessoas, enfim, fazer o perfil completo para que as pessoas consigam fazer os seus investimentos de forma bem adequada, muito precisa e extremamente rigorosa. Conversando aqui nos estúdios com o professor Sérgio Saturnino Januário, pesquisador da Êxitos Comunicação e Pesquisa, e agora, claro, a expectativa de a gente saber como se comportaram as emissoras de rádio em termos de audiência em Balneário Camboriú, na nossa região. Professor Sérgio, já foram contabilizados esses dados aí, já temos os resultados? Temos sim, já estão todos bem trabalhados, com relatórios bastante extensos, enfim. E é impressionante, porque a cada 100 pessoas que estão ouvindo o rádio nesse instante, na média do dia, não nesse instante, inclusive, é muito maior a frequência de audiência. Mas na média do dia, a cada 100 pessoas que ouvem rádio aqui em Balneário Camboriú, 62 delas ouvem a Rádio Menina FM. 62? Mais de 62. Mais de 62? Nossa Senhora. A cada 100, 62 estão 62. ouvindo, em média, no dia. Então esse slogan aqui, que está aqui atrás, vale? Agora acho que ele já está defasado, porque ele tem pelo menos 9 vezes mais do que Nossa Senhora. A segunda colocada. Então 3 vezes mais já caiu por terra. Eu acho bom multiplicar isso por 3 aí. Mais 3? Meu Deus, então já não dá para botar só numa mão assim. Ali a gente faz assim, 3, então tem que fazer assim. Já tem que fazer 9, fazer... Exatamente. fazer Nossa, um jogo impressionante. Aqui. Isso na média geral, do dia a dia. Isso. No horário das 6 às 8 e das 8 até as 10 da manhã, isso gira em torno de 70% até 75%. Até 75% isso. Ligados na Menina? Exatamente. Meu Deus do céu. E é o horário que tem maior volume de audiência em geral nas rádios, ou seja, na frequência do dia inteiro, esse é o horário que tem mais gente ouvindo rádio. E no horário que tem mais gente ouvindo rádio, é a melhor performance da Rádio Menina, que chega a 75%, 3/4 da população. 3/4 da população de Balneário Camboriú sintonizados na Rádio Menina, nesse nosso horário aqui. Já começa de manhã, já com o tio Oswaldo, ele volta das 6 horas e vai com o Bertoldo depois até as 10, então impressionante, viu? Impressionante. Comparativamente a outras cidades, é o resultado mais concentrado que nós temos para o horário. É um destaque da região da ânfora, na verdade. Perfeito. Isso dá para traduzir esse número de ouvintes? Não sei se dá para fazer esse cálculo, porque eu fico preocupado aqui da responsabilidade também que a gente tem, né? Sim. Imagine você ser ouvido por essa quantidade de pessoas em Balneário Camboriú, na região, a responsabilidade fica... Ai, meu Deus do céu, agora estou preocupado. Eu fico preocupado com o excesso de audiência. Porque imagina agradar todo mundo, é complicado, né?
A questão, talvez, Elias, não seja exatamente agradar as pessoas, mas conversar com elas, dar espaços para elas, né, ouvir. Então, do ponto de vista mais geral, das instituições, as pessoas têm vários meios, mecanismos de construir isso durante o dia. Estou falando isso porque minha formação é em sociologia e filosofia, então eu fico mais concentrado nesses domínios. A rádio passa a ser o que outras instituições não conseguiram ser ou deixaram de ser. Propriamente as religiões diminuíram sua frequência de volume, não de intensidade, mas de volume, de quantidade de pessoas integradas, que faz essa conversão social, que faz essa integração, as instituições que integram membros ou grupos sociais. As religiões deixaram de fazer isso com tanto ímpeto. Aqui em Balneário Camboriú, as associações de bairros deixaram de fazer isso com tanto esforço, também com tanto ímpeto. A prefeitura também não consegue organizar isso de forma eficaz, de forma mais, digamos, que dê resultados mais adequados. Enfim, de todas as instituições, a rádio, e nesse caso o destaque é a Rádio Menina, conseguem fazer essa organização, essa interlocução das pessoas. Isso é muito comum quando você tem muito distanciamento social entre as pessoas, que elas procuram mecanismos para resolver esses comportamentos. E parece que a Rádio Menina, de todos os estudos que nós temos, não só de audiência de rádio, mas de todos os outros, consegue fazer essa congregação, de ser companheira. E um dos destaques, isso foi muito curioso também, destaque da pesquisa, que nos comentários tinha muita coisa de... é minha amiga. A rádio, eu ouço a rádio porque ali eu encontro alguém que me ouve, eu converso com ela, as pessoas chegam provavelmente você está falando aqui, estamos falando aqui, as pessoas estão comentando, pensando, agindo, reagindo, interagindo com a rádio. E a rádio é a instituição que conseguiu fazer isso, a Rádio Menina conseguiu fazer isso com muita solidez nesses grupos sociais. E para aumentar essa curiosidade, esses destaques todos, numa cidade cujo o anonimato, né, o distanciamento social entre as pessoas é muito intenso. Então, é uma espécie de salvaguarda social, ela virou. Virou uma amiga, então. Olha que coisa, né? Agora, professor Sérgio, sem citar nomes, é claro, mas a gente tem 1, 2, 3, tem 4 FMs, tem mais duas AMs em Balneário Camboriú. Então, a segunda colocada nesse caso ficaria qual o percentual da segunda colocada? É inferior a 8% na média do dia. Inferior a 8% na média do dia, nossa senhora. Né? Enquanto a Rádio Menina tem 62%, superior a 62%, a segunda colocada tem inferior a 8%, a terceira colocada inferior a 7% e a quarta colocada também inferior a 7%. E depois vai para níveis inferiores a 4% de média na audiência diária, né, de um dia inteiro. Nossa senhora, são números que realmente são importantes para nós enquanto profissionais, mas preocupantes, eu diria também, porque a gente tem que tentar cada vez mais manter esse contato com o nosso público. Eu gostaria de falar duas coisas aqui, que quando você falou da questão sociológica e tal, na sexta-feira, quando nós fazíamos aquela entrega das nossas cestas básicas, uma ouvinte chegou e disse assim, olha, eu sou viciada, Elias, eu sou viciada. Eu falei, meu Deus, uma preocupação, né? Achar um centro de recuperação, alguma coisa. Ela disse, não, eu sou viciada na Rádio Menina. Eu acordo e durmo ligada na Rádio Menina, sou viciada. Esse é um depoimento que me ficou assim muito legal, né? Quer dizer, ela não entende, ela não sabe conviver ou viver sem ter a Rádio Menina como parceira. Exatamente, essa parceria, essa amizade, esse engajamento, essa interação social que é realizada, gera muita responsabilidade, é verdade. Você tinha essa preocupação e deve tê-la em seu front. Porque as questões da cidade, sistemas de pressão política, social, soluções de problemas, indicação de soluções, meios para solucionar problemas, que é o que as pessoas procuram, isso está muito concentrado na Rádio Menina. Então esse papel político, esse papel, inclusive religioso muitas vezes, de interação social, esse papel institucional da Rádio Menina se tornou muito, mas muito relevante na cidade de Balneário Camboriú. E outro depoimento que eu também vi, se eu posso citar até o nome, que é o nosso querido amigo, já conheci ele quando foi prefeito de Rio do Sul, deputado federal, exerceu várias funções públicas, Artenir Werner. O nosso amigo Artenir, eu encontrava ele no mercado da cidade aqui, aí ele estava fazendo a compra de uma pilha para fazer um exame.
Aí ele chegou, claro, o Arteni também sempre mais controlado no dinheiro, pegou aquela pilinha mais barata, aquela Rayovac ou a Evered, né? Evered nem sei se tem ainda, mas deve ser aquela mais barata. Aí levou lá no caixa, a menina do caixa olhou, viu que ele estava com a receita. Não, mas o senhor tem que levar aquela outra lá, porque essa aí eles não vão aceitar. Ele foi lá, quando ele viu o preço da outra, ele falou, nossa senhora. Aí encontrando no caixa esse Elias, essa pilha aqui é que nem a Rádio Menina, né? Tem que comprar, paga um pouquinho mais caro pelo comercial, mas funciona. E funciona bem, funciona, né? Por bem. Mais tempo. Exatamente. Esse é o registro mental que fica. E esses destaques que você falou, que simbolicamente as pessoas têm falado, eu tenho um certo vício, não é mais uma preferência, é quase uma dependência de convivência, né? Isso é de fato, para quem tem publicidade na rádio, a cada 100 pessoas você atinge imediatamente mais de 62, né? Se torna um privilégio, uma necessidade também, né? Perfeito. Agora, eu sei lá, eu fiquei emocionado, preocupado com a questão da audiência, claro, também a gente aqui se sente elogiado, toda a nossa equipe, porque é um trabalho, eu gosto de falar o nome de todo mundo que trabalha conosco aqui logo quando eu abro o programa, exatamente por isso, porque não é só o Elias, não é só o Bertoldo, não é só a direção, é um grupo de pessoas que de uma forma ou de outra acaba se envolvendo, acaba trabalhando, são repórteres, são colaboradores, são amigos, que acabam se envolvendo com toda essa questão da Rádio Menina, inclusive a questão social, né? Quando a gente faz uma ação social, e a prova foi nessa última que realizamos aqui em Balneário Camboriú, que foi a campanha de Natal, quando atendemos centenas de famílias e graças à colaboração de pessoas que também de uma forma anônima, né, mandaram as suas doações. O que a gente pode concluir agora, Sérgio? Por favor, me ajuda aí, que agora quem está emocionado sou eu. Então, alguns outros detalhes. Foram citadas quase 30 emissoras. Uhum. E aquilo que você tinha falado antes, de que a rádio vai sumir, vai vir a internet, vai acabar com esses domínios, esses contextos. Bem ao contrário, né? A rádio que interage, a rádio que tem aquela presença física, a rádio que conhece as pessoas, né? É que tem se mantido de forma mais eficiente, firme, sólida, na comunicação e na interação das pessoas. Então isso é outro destaque, nós temos quase 30 rádios citadas, porque a pergunta que nós fazíamos sobre a rádio era espontânea, a pessoa destacava a rádio, né, apresentava a rádio. Não foi feita uma pergunta específica com Rádio Menina, né? Não. Foi feito em todas as rádios. Sobre a rádio que a pessoa mais ouve, a rádio que ouve naquele instante, enfim. E ela, de forma espontânea, ela dizia qual era a rádio. E algumas vinham com muitos comentários, né, que é essa docilidade das pessoas em se relacionar com o mundo. A rádio tem uma marca de ser amiga, uma marca de amizade. E isso ficou muito, muito evidente, Elias. Essa interação, esse engajamento, essa parceria estabelecida. Outros destaques são a concentração em todos os níveis de gênero, renda, tempo de moradia. Começaram a se revelar importantes como... Por isso que eu uso essa palavra, que a Rádio Menina virou uma instituição, ela não é mais uma emissora, ela é uma instituição social que, se retirar do ambiente nesse instante, se por acaso, né, vamos supor, né, uma suposição, tirar ela do ambiente, ela vai fazer muita falta. Há uma ausência, uma marca da ausência na cidade, porque ela faz a interação da cidade, a integração da cidade. As pessoas precisam da Rádio Menina hoje, digamos assim, para falar e conhecer a cidade. As TVs não têm esse comportamento, essa intensidade de resultado, e os jornais fazem isso de forma muito instantânea, logo no primeiro horário da manhã. Mas a maioria das pessoas não está indo aos jornais. A maior audiência mesmo de comunicação é de rádio. Essa é uma das coisas. E a segunda coisa é que quando as pessoas chegam aqui na cidade, nós temos uma taxa de imigração muito intensa, elas chegam e procuram imediatamente e se vinculam à Rádio Menina. Quando você olha o perfil de audiência por grade de horário, você consegue observar que há uma fidelidade do ouvinte nessa parceria. Ou seja, como você falou, ele liga a rádio e vira sua parceira durante o dia inteiro, né? É sua grande companhia, sua grande mensagem, o que acontece na cidade passa pela Rádio Menina, poderíamos dizer assim. E a pessoa, para conhecer a cidade, fica com a Rádio Menina. E assim os dois interagem, a pessoa com a cidade, mediada por essa instituição Rádio Menina. Isso se tornou, então, um fenômeno, digamos assim,
para ser estudado. Algumas conversas com a Daniela Medeiros, a Daniela é a responsável pela parte de comunicação da Êxitos, né, que é comunicação e pesquisa, ela é a comunicação. Ela também se impressionou e fez comentários muito interessantes, como uma certa possibilidade de estudos desse fenômeno social, desse fenômeno comunicacional que a Rádio Menino se tornou. Um outro detalhe que a gente vê pelos recados que nós recebemos aqui, o Sérgio, muita gente, claro que usa as novas ferramentas de internet, mas muita gente dá recado na BR-101, olha, Elias, está acontecendo isso aqui, no centro da cidade, Oswaldo Reis está com o trânsito interrompido, quer dizer, esse público também é fiel para informar e para ouvir para a Rádio Menino. Como eu falei para você, ela não é só uma emissora, ela é uma intercomunicante da cidade, das pessoas para a cidade, da cidade para as pessoas. Ela faz esse câmbio, essa mediação. E isso também faz com que as pessoas percebam na Rádio Menina um instrumento segundo o qual ela pode se comunicar com a cidade. Se eu tenho que informar alguma coisa e eu sei que as pessoas vão ouvir, vão se preparar para aquele fenômeno, eu vou imediatamente na Rádio Menina. As pessoas já têm esse senso muito bem estabelecido. Elas, quando conversam entre elas falam sobre a Rádio Menina. Você viu o que saiu na Rádio Menina? É como se eu não ouvir a Rádio Menina, eu não posso ter uma pauta muito qualificada para conversar com os outros. Ela faz a minha pauta de diálogo, pauta de conteúdo, de relevância da cidade. Está ali registrado. Legal, agora está conosco também o Bertoldo, e eu já aproveitar para dividir essa preocupação, Só aumenta, né, Elias? Diante de uma coisa tão boa, mas claro que aumenta, né, Bertoldo? Aumenta. A responsabilidade é maior, né? Bom dia, Elias, bom dia, professor Sérgio. E eu estava ouvindo, Elias, e uma das questões que é bastante importante a gente ressaltar, que geralmente a maioria das pesquisas, quando elas são realizadas, elas são encomendadas por alguém. Essa pesquisa não foi encomendada por nós. Então, a gente tem que agradecer ao Instituto de Pesquisa, que é a Êxitos Pesquisa, que nos trouxe esse resultado, e é um resultado que geralmente quando as pessoas encomendam uma pesquisa, ela já tem aquele... Você ouve a Rádio Menina? Não. Eu estava ouvindo até... Então qual rádio você ouve? É muito diferente de uma indagação. Você ouve a Rádio Menina, o cara, pera, ouço para correr. Não, esse tipo de pergunta não existiu. Então é bastante importante porque, além de ser espontânea e a gente ter esse resultado, Elias, como você falou, nos preocupa porque aumenta muito mais a nossa responsabilidade como emissora de rádio, como emissora de comunicação, e não somente na questão do jornalismo, mas em si em preparar toda a nossa programação para que cada dia, para que cada horário, para que cada minuto nós possamos levar até os nossos ouvintes o que eles estão buscando e algo que deixe o dia deles melhor, desde a informação até uma música, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E uma questão que nos chamou a atenção, olhando os resultados da pesquisa, é que em todos os horários, não é num horário somente determinado, mas em todos os horários nós estamos em primeiro lugar. Nós batemos a segunda colocada, a terceira ou quarta, enfim, mas em todos os horários a Menina FM... 30 rádios apareceram na pesquisa, né? Quase 30 rádios. Quase 30 muita gente. Se somar todas as outras, ficam devendo 20 pontos para a Rádio Menina. 20 pontos percentuais, né, digamos assim. Então o Bertoldo já providencia para nós... Eu vou. Pois eu achei que era 8, então é o 9. A próxima 9. Não, eu já estou errado. Primeiro eu comecei falando 7. Dá para adaptar, né, nesse 3 aí. Eu acho que só fechar uma perna, só fechar lá em cima. Mas enfim, eu só queria... como eu estava ouvindo, só queria realmente colocar esse ponto que é bastante importante, porque muitas das pessoas não confiam numa pesquisa quando ela é encomendada por alguém, e ela não foi encomendada por nenhuma emissora de rádio, e sim um trabalho da Êxitos Pesquisa, e que nos apresentou esse resultado, nos deixando primeiramente muito felizes pelo resultado, né? E preocupados, como Elias falou, porque a nossa preocupação é diária em poder fazer ainda mais por aqueles que nos ouvem. E por isso a gente trouxe o professor Sérgio aqui exatamente para que ele contasse detalhes. Que quando você encomenda uma pesquisa, você pode tabular junto com a empresa as perguntas que te interessam para te ter uma base, né? Essa não, essa foi feita pela Êxitos, e aí eram dados que a gente não tinha conhecimento, não sabia nem o que viria a acontecer. E que serve, eu diria assim, para os demais companheiros. Eu não entendo que a gente tenha adversário, né, nesse ramo. A gente tem companheiro, tem amigo de trabalho, tem companheiro dono de rádio também, que eles também possam se basear a partir desses números para tentar realçar as suas programações. Eu acho que isso é fundamental também. A gente não faz isso
com demérito para ninguém, não, muito pelo contrário, né? Agradecendo a todos que de uma forma ou de outra também ajudam a fazer o rádio. Eu sou, antes de tudo, radialista e jornalista, e o meu sonho, a minha vida sempre foi calcada, e já trabalhei em muitas rádios, não só aqui no Balneário, mas em toda a região e em todo o Brasil, desde o Acre até o Rio Grande do Sul, passando por Cuiabá, passando pelo Paraná, passando por Curitiba. Então eu passando lá para o Concórdia, lá no oeste da Catarina, Carazinho, no Rio Grande do Sul, São João Batista também, aqui no Vale do Rio Tijucas. Então eu falo isso com o maior carinho e com o maior profissionalismo, pode ter certeza, porque eu amo o rádio e é a coisa que eu sei fazer. Hoje também, se eu não fosse radialista, eu não saberia dizer o que eu seria na vida. Não saberia mesmo. Obrigado, Sérgio, por ter vindo conosco aqui. Imagina, um enorme prazer, obrigado a todos vocês, obrigado para a Rádio Menina também pelo convite de falarmos sobre essa pesquisa, falarmos também sobre a Êxitos. Queria deixar aqui um beijão aqui para a Catarina e para a Mônica e, enfim, ficar à disposição da Rádio Menina. Valeu, muito obrigado. Olha, a gente conversou aqui nos estúdios a respeito desse resultado que foi feito de forma, né, a princípio sem ter intenção a intenção maior, eu acredito, acho que, né, Sérgio, era exatamente essa, de saber o perfil das emissoras de rádio, da audiência de rádio na nossa região. Por isso, a gente fica feliz em tê-lo aqui conosco. Grande abraço mesmo, estamos sempre à disposição. Nós também queremos deixar aqui um abraço a todos e aproveitar para deixar o nosso site para as pessoas se interessarem aí por pesquisas, por trabalhos de comunicação, que a Daniela, que é a responsável, Daniela Medeiros, www.exitoscp.com.br www.exitoscp.com.br. Esse é o nosso site, as pessoas vão nos encontrar lá. Muito bem, obrigado mais uma vez e vamos lá, vamos em frente. Bote a boca no trombone.